Eu nunca imaginei que a primeira coisa que eu ia sentir quando meu filho nascesse fosse medo. Não aquele medo comum de mãe de primeira viagem, não. Era um medo que doía no peito, que deixava as mãos geladas. O médico segurou o bebê e me olhou com uma cara que eu não conseguia entender direito. Ele embrulhou o menino num cobertor azul e colocou no meu colo, mas eu já tinha visto. O braço direito não estava lá. Só um toquinho, como se alguém tivesse cortado na metade, bem acima do cotovelo. Ninguém falou nada na hora. A enfermeira arrumou os lençóis, o médico anotou coisas no prontuário, e eu fiquei ali segurando o João Pedro tentando não tremer. Ele chorava, um choro fraquinho, como se também soubesse que algo não estava certo. Eu passei o dedo no rostinho dele, na boca pequena, nas orelhas perfeitinhas. Depois, com muito cuidado, toquei onde deveria estar o braço. Era só uma cicatriz, uma pele lisinha, como se tivesse sido costurada com todo o capricho do mundo. Meu marido, o Tiago, entrou no quarto com um sorriso que morreu nos lábios quando viu minha cara. Ele olhou para o bebê, depois para mim, e perguntou: "O que foi?" Eu não consegui falar. Só mostrei. Ele se sentou na beirada da cama, pegou o João Pedro no colo e ficou olhando para aquele toquinho, como se fosse um quebra-cabeça que não fecharia nunca. Não chorou. Não gritou. Só suspirou fundo e disse: "Deus sabe o que faz." Eu queria acreditar nisso. Quis mesmo. Mas naquela noite no quarto do hospital, com o João Pedro dormindo no berço ao lado, eu não consegui parar de pensar, asterisco porque ele, asterisco porque o meu filho. Eu tinha feito tudo certo na gravidez. Tomado ácido fólico, comido direito e ido em todas as consultas. Não bebi, não fumei, não fiz nada de errado. E mesmo assim, ali estava ele, incompleto. A palavra doía só de pensar. No dia seguinte vieram os exames. Médicos falando palavras difíceis, asterisco Amélia congênita asterisco membro não desenvolvido asterisco causa desconhecida asterisco. Um geneticista pediu para ver o histórico da família, se tinha alguém com problemas assim. Não tinha. Ninguém. Era só o João Pedro. Às vezes acontece, disse o médico, como se isso fosse uma explicação. Como se às vezes bastasse. Quando chegamos em casa, a coisa ficou pior. Todo mundo queria ver o bebê. Minha mãe chorou quando viu. Minha sogra fez o sinal da cruz e sussurrou: "Coitadozinho." As vizinhas traziam comida, mas olhavam para o João Pedro como se ele fosse de vidro, como se pudesse quebrar a qualquer momento. Eu odiava aquilo. Não queria que olhassem para ele com pena. Ele era meu filho. Um bebê lindo com olhos pretos e cabelinho escuro, que mamava forte e dormia abraçado no meu peito. Só não tinha um braço. Isso não fazia dele menos nada. O Tiago começou a ir mais na congregação. Ele sempre foi crente, mas depois que o João Pedro nasceu, virou outra pessoa. Chegava em casa falando dos irmãos, das orações, dos milagres que já tinha visto. Eles vão orar por ele, dizia. Deus pode dar um braço novo para o nosso filho. Eu ouvia e assentia, mas por dentro, uma parte de mim gritava: asterisco, e se não der? Asterisco, e se o João Pedro crescer assim? E se ele sofrer? E se as crianças na escola rirem dele? Um dia, o Tiago chegou em casa e disse que o irmão mais velho da igreja tinha falado com ele. Eles querem que a gente leve o João Pedro na reunião, para orarem por ele. Eu sentia um nó na garganta. Não era contra a fé, não é isso. Mas tinha medo. Medo de levar meu filho lá, de colocá-lo no meio daqueles bancos, com todo mundo olhando para ele como se fosse um projeto de caridade. Medo de que orassem e nada acontecesse. Medo de que acontecesse e mesmo assim não fosse suficiente. Mas o Tiago insistiu. É pela fé, amor. Você não acredita que Deus pode? Eu acreditava. Ou queria acreditar. Então, no domingo seguinte fui. Levei o João Pedro com sua roupinha branca, seu cobertor azul. A igreja estava cheia. O calor era sufocante, o cheiro de gente misturado com o de velas. Quando entramos, os olhares vieram todos de uma vez. Não eram olhares maus, não. Eram olhares de expectativa. Como se estivessem esperando um milagre acontecer ali, na frente deles. O irmão que presidia a reunião pediu para que eu subisse com o João Pedro. Minhas pernas tremiam. Segurei meu filho no colo e fiquei de pé, no meio daquele salão, com centenas de olhos em cima de nós. O irmão colocou a mão na cabeça do João Pedro e começou a orar. O suor escorria pelas minhas costas enquanto o irmão falava coisas que mal conseguia ouvir. As palavras se misturavam com o zumbido nos meus ouvidos, com o peso do João Pedro nos braços, com o cheiro de cera derretida e poeira. Ele fez uma pausa, respirou fundo, e então a voz dele subiu, firme. Asterisco Senhor, este menino é tua criação. Tu o conheces antes mesmo que ele fosse formado no ventre. Sabes cada fôlego que lhe falta, cada dor que o consome.
Nós te pedimos, em nome de Jesus, que restaures a saúde do João Pedro. Que seus pulmões se encham de ar, que seu coração bata forte, que ele cresça sem medos, sem máquinas, sem tubos. Faz, Senhor, que este seja o dia em que tu mostras teu poder entre nós. Asterisco. As mãos dele pressionaram levemente a cabeça do meu filho. João Pedro mexeu-se, inquieto, e eu apertei-o contra o peito, sentindo o calor do corpo dele através da roupinha fina. O irmão continuou orando, agora em línguas, sons guturais que não entendia, mas que faziam o ar vibrar. Alguém atrás de mim começou a chorar. Outro murmúrio. Asterisco, glória a Deus, asterisco. Minhas pernas doíam de ficar parada, mas não podia me mexer. Não podia fraquejar. De repente, o irmão parou. Abriu os olhos, olhou para o João Pedro, depois para mim. Sorriu. Asterisco, acredite, irmã. Ele está curado. Asterisco. Um murmúrio percorreu a igreja. Alguém gritou asterisco, aleluia. Asterisco. Mãos se ergueram. Eu não sabia o que fazer. O João Pedro continuava igual, respiração curta, lábios um pouco arroxados, os mesmos ruídos no peito que eu conhecia tão bem. Mas eles estavam todos olhando, esperando. Esperando asterisco, o que é asterisco? O irmão segurou meu ombro. Asterisco, leve-o para casa, irmã. E não duvide. A fé move montanhas. Asterisco. Desci do púlpito como se estivesse flutuando ou afundando. As pessoas vinham tocar no João Pedro, sussurrar bênçãos, sorrir com lágrimas nos olhos. Asterisco, Deus é bom, asterisco, asterisco, o milagre já aconteceu, asterisco, asterisco, só crer, asterisco. Eu sorria, agradecia, mas por dentro era como se estivesse engolindo pedras. Na rua, o sol queimava. João Pedro começou a chorar, aquele choro fraco, esganiçado que eu conhecia demais. Sentei no banco da praça em frente à igreja, tirei o cobertor azul da bolsa e envolvi-o, tentando abafar o barulho dos carros, das vozes, do mundo. Ele se acalmou um pouco, os olhos fechados, a respiração ainda difícil. Desculpa, meu filho, falei baixo, passando os dedos pelos cabelos finos dele. Desculpa por te levar lá. Não sabia se estava pedindo perdão por tê-lo exposto àquilo tudo ou por não acreditar o suficiente. Ou por ambas as coisas. Chegando em casa, a Dona Maria já estava na porta, de braços cruzados. Asterisco, e aí? O menino tá bom? Asterisco. Balancei a cabeça, sem jeito de explicar. Ela suspirou, fez sinal para eu entrar. Asterisco, bom, pelo menos vocês tentaram. Isso já é alguma coisa. Asterisco. Coloquei João Pedro no berço, ajustei o oxigênio, verifiquei a saturação. Os números na tela piscavam, teimosos, 88%. O mesmo de sempre. Sentei na cadeira ao lado, encostei a testa na grade do berço. O cansaço pesava nos ossos. Talvez o irmão estivesse certo. Talvez a cura não fosse instantânea. Talvez demorasse dias, semanas. Talvez fosse uma questão de asterisco persistir na fé asterisco. Ou talvez não fosse nada disso. Naquela noite, enquanto João Pedro dormia, peguei o telefone. Os dedos tremiam sobre a tela. Procurei o número que a doutora Paula tinha me dado meses atrás, quando falamos pela primeira vez sobre asterisco ou outras opções asterisco. Respirei fundo. Antes que pudesse mudar de ideia, liguei. Atendeu no segundo toque. Asterisco, doutora? Sou a mãe do João Pedro. A senhora ainda faz aquele procedimento? Asterisco. O silêncio do outro lado da linha durou tanto que chequei se a chamada não tinha caído. Depois, um suspiro baixo, quase imperceptível. Asterisco, sim, ainda faço. Asterisco, a voz dela era calma, mas com algo de cauteloso. Asterisco, você sabe que não é. Asterisco. Asterisco, eu sei. Asterisco, cortei antes que ela terminasse. Asterisco, sei que não é garantido, que tem riscos, que o conselho de ética. Asterisco, engoli em seco. Asterisco, mas a gente não tem mais para onde correr. Asterisco. Outra pausa. Desta vez, ouvi o barulho de papéis sendo mexidos. Asterisco, João Pedro tem quanto agora? 12 meses. Asterisco. Asterisco 14. Asterisco, a palavra saiu mais dura do que eu queria. Asterisco, 14 meses e 3 semanas. Asterisco. Ela não respondeu logo. Quando falou, era como se estivesse escolhendo cada sílaba com cuidado. Asterisco, o protocolo que eu uso não é aprovado para crianças tão novas. E mesmo nos casos em que os resultados são variáveis. Asterisco, uma hesitação. Asterisco, você entende o que estou dizendo? Asterisco. Fechei os olhos. A grade fria do berço marcava minha testa. Asterisco, entendo. Asterisco, e entendia mesmo. Entendia que era uma aposta. Que podia não adiantar nada. Que podia piorar.
Mas também entendia o cheiro de desinfetante no ar, o bip constante dos monitores, a maneira como os olhos do meu filho se fechavam mais cedo a cada dia, como se o corpo estivesse desistindo antes da mente. Asterisco quando a senhora pode nos receber? Asterisco perguntei. Desta vez a resposta veio rápido. Asterisco amanhã de manhã, 8 horas. Traga todos os exames recentes. Asterisco ela baixou a voz. Asterisco e venha sozinha, se possível. Menos perguntas, menos complicações. Asterisco. Anotei o endereço num guardanapo que encontrei na mesa de cabeceira, com uma caneta que vaziava tinta azul. Quando desliguei, o quarto parecia mais silencioso do que antes. João Pedro mexeu-se no berço, emitindo um som entre um resmungo e um choro abafado. Levantei-me antes que ele acordasse de vez, ajustei o cobertor sobre seus ombros minúsculos. Na sala, meu marido dormia no sofá, com a TV ligada num volume quase inaudível. Um daqueles programas de madrugada com imagens borradas de cidades distantes. Sentei-me no chão ao lado dele, encostei a cabeça no braço do sofá. O cheiro de café queimado vinha da cozinha, ele tinha tentado fazer antes de desabar de cansaço. Não sei quanto tempo fiquei ali, ouvindo a respiração pesada dele e o zumbido da geladeira. Quando o céu começou a clarear lá fora, levantei-me sem fazer barulho. No quarto, vesti uma calça jeans e uma blusa que não estava amassada demais. Peguei a bolsa, o guardanapo com o endereço, e parei na porta do quarto do João Pedro. Ele ainda dormia. A luz cinzenta da manhã entrava pela fresta da cortina, iluminando metade do seu rosto. A outra metade ficava na sombra, como se já pertencesse a outro lugar. Saí sem acordar ninguém. O consultório da doutora Paula ficava num prédio antigo, entre uma farmácia de manipulação e um escritório de contabilidade. O elevador rangeu quando apertei o botão do terceiro andar. No corredor, o cheiro de álcool e papel envelhecido era forte. A placa na porta não tinha nome, só um número. Asterisco 307 asterisco. Ela abriu antes que eu batesse. Usava um jaleco branco, mas sem nenhum crachá ou identificação. Os cabelos que eu lembrava como castanhos, agora tinham fios brancos presos num coque desleixado. Asterisco entre. Asterisco fechou a porta atrás de mim com um clique suave. Asterisco sente-se. Asterisco. A sala era pequena. Uma mesa com um computador antigo, um arquivador de metal, 2 cadeiras de plástico. Nas paredes, diplomas emoldurados, alguns com selos de universidades que eu não reconhecia. Asterisco você trouxe os exames? Asterisco perguntou, já estendendo a mão. Entreguei a pasta que tinha preparado na noite anterior. Ela folheou os papéis sem pressa, parando aqui e ali para franzir a testa. De vez em quando digitava algo no computador, os dedos movendo-se rápidos demais para o que parecia ser uma mulher da idade dela. Asterisco o quadro dele piorou desde a última vez que conversamos, asterisco ela disse, sem levantar os olhos. Asterisco a degeneração está acelerada. Asterisco. Não respondi. Não havia o que dizer. Asterisco o procedimento que eu proponho. Asterisco ela finalmente olhou para mim. Asterisco não é uma cura. É uma tentativa de estabilizar. De ganhar tempo. Asterisco. Asterisco quanto tempo? Asterisco. Ela abanou a cabeça devagar. Asterisco não sei. Pode ser meses. Pode ser semanas. Pode não fazer diferença nenhuma. Asterisco fez uma pausa. Asterisco e a efeitos colaterais. Dor, febre alta, possíveis convulsões. Ele vai precisar de monitoramento constante nos primeiros dias. Asterisco. Pensei no João Pedro. Pensei no João Pedro. No jeito como ele ainda sorria quando a dor apertava, como se fosse um segredo entre nós dois que ninguém mais entendia. Na maneira como seus dedos, agora trêmulos, procuravam os meus debaixo do cobertor, como se eu fosse a única coisa que ainda fazia sentido. Asterisco e se der errado? Asterisco, perguntei, a voz mais baixa do que pretendia. A médica suspirou, ajustando os óculos com um gesto que já devia ser automático depois de anos repetindo más notícias. Asterisco se der errado, ele vai piorar mais rápido. Ou pode, asterisco ela hesitou. Asterisco pode não acordar. Asterisco. Fechei os olhos. A sala girou um pouco, como se o chão tivesse se tornado líquido de repente. Respirei fundo, contando até 5 antes de abrir eles de novo. Asterisco quando pode ser feito? Asterisco. Asterisco amanhã, se você assinar os papéis agora. Asterisco ela deslizou um tablet pela mesa, a tela brilhando com letras miúdas demais para eu conseguir focar. Asterisco mas você não precisa decidir já. Pode levar para casa, conversar com ele. Asterisco. Asterisco não. Asterisco cortei. Asterisco ele não pode saber. Asterisco. Ela me olhou, sobrancelhas levemente franzidas.
Asterisco ele tem o direito de asterisco. Asterisco ele vai dizer não. Asterisco minha garganta doía. Asterisco vai preferir desistir do que me ver gastar tudo o que temos nessa roleta russa. Asterisco apertei os lábios, sentindo o gosto amargo do café frio que tinha tomado horas antes. Asterisco, e eu não posso deixar isso acontecer. Asterisco. A médica recostou-se na cadeira, cruzando os braços. Não era concordância, mas também não era recusa. Asterisco entendo. Asterisco ela tocou a tela do tablet, fazendo os termos desaparecerem. Asterisco mas você precisa entender uma coisa, se ele acordar e descobrir, se ele sentir que você tirou a escolha dele, asterisco deixou a frase no ar, pesada. Assenti, mesmo sabendo que ela tinha razão. Mesmo sabendo que no fundo isso não mudaria nada. Asterisco amanhã então. Asterisco levantei, as pernas instáveis. Asterisco que horas? Asterisco. Asterisco às 8. Ele não pode comer nada depois da meia-noite. Asterisco. Anotei no celular, os dedos tremendo levemente. Quando saí do consultório, o ar do corredor parecia mais espesso, como se eu estivesse nadando contra a correnteza. O hospital cheirava desinfetante e dor velada, aquele cheiro que gruda na roupa e na pele e não sai nem depois de 3 banhos. No estacionamento sentei no carro sem ligar o motor. O volante estava frio sob minhas mãos. Peguei o telefone e abri a galeria. A última foto do João Pedro era de 3 semanas atrás, no quintal, segurando um copo de suco com as 2 mãos para não derramar. Ele estava magro demais, os ossos do rosto afiados como facas, mas ainda sorria. Ainda asterisco tentava asterisco. Toquei na tela, como se pudesse alcançá-lo através da imagem. Asterisco desculpa, asterisco sussurrei. Asterisco mas eu não vou deixar você ir assim. Asterisco. Liguei o carro. O motor roncou, um som normal demais para o que estava prestes a acontecer. No banco do passageiro, a pasta com os exames do João Pedro parecia pesar 1 tonelada. Não olhei para ela. Dirigi devagar, como se atrasar o retorno para casa pudesse adiar também o que viria depois. Quando estacionei na garagem, a luz da cozinha estava acesa. Ele devia estar esperando. Sempre esperava. Respirei fundo antes de abrir a porta. O cheiro de sopa de legumes encheu o ar assim que entrei. João Pedro estava sentado à mesa, uma colher na mão, os olhos fixos no prato como se estivesse contando os pedaços de cenoura. Asterisco oi, asterisco ele disse, levantando a cabeça. O sorriso foi automático, mas eu conhecia cada ruguinha ao redor dos seus olhos. Sabia quando era real e quando era só para mim. Asterisco oi. Asterisco deixei as chaves na bancada, forçando-me a sorrir de volta. Asterisco cheira bom. Asterisco. Asterisco é só sopa enlatada. Asterisco ele deu de ombros, como se isso fosse uma piada entre nós. Asterisco mas coloquei um pouco de alecrim, como você gosta. Asterisco. Sentei-me à frente dele, observando as mãos que tremiam ao levar a colher à boca. Ele derrubou um pouco no caminho, mas limpou rápido com o guardanapo, como se eu não tivesse visto. Asterisco como foi no médico? Asterisco perguntou finalmente. Sempre perguntava. Sempre fingia que não sabia a resposta. Asterisco rotina. Asterisco mente, como sempre. Asterisco ajustes na medicação, aqueles exames chatos. Nada de novo. Asterisco. Ele assentiu, mas seus olhos, aqueles olhos que já tinham sido tão verdes e agora pareciam desbotados, como tecido deixado muito tempo no sol, ficaram em mim por um segundo a mais. Asterisco você está mentindo. Asterisco ele disse baixo. Meu coração deu um salto. Os dedos apertaram a borda da mesa. Asterisco João, asterisco. Asterisco não precisa. Asterisco ele ergueu a mão como se rendendo. Asterisco só queria que você soubesse que eu sei. E que não precisa esconder. Asterisco. O garfo escorregou da minha mão. O barulho metálico no prato soou alto demais. Ele não desviou o olhar, nem quando a empregada passou perto com a bandeja. Asterisco desde quando? Asterisco, perguntei, a voz mais fina que o fio de linha que costurava minhas mentiras. João suspirou, os dedos brincando com a colher agora vazia. Asterisco desde o primeiro dia em que você voltou com os olhos inchados e disse que era alergia. Asterisco.